Estão prontos para mais uma história. Essa história, a pessoa pediu para não se identificar, não falar quem é ela, nome, foto, só uma história. E claro que a gente vai contar sem falar quem é. Algumas pessoas, talvez ouvindo a história, se lembrem, porque ela ficou um tempo no semiaberto do Butantã. Então vamos lá? Eu era adolescente. Tinha uns 15 para 16 anos. Fui para em uma festa com meu irmão. E lá conhecemos algumas pessoas e fizemos amizade. Amizade essa que não imaginava que custaria minha honra, meu caráter, perante toda a sociedade. Fiz amizade com uma menina, onde ela nos convidou para ir no fim de semana na casa dela, da mãe e do pai. Aparentemente, pessoas de boa índole. O pai era um policial e a mãe trabalhava na área da saúde. A amizade foi crescendo. Comecei a passar os fins de semana, férias, comecei a ver coisas diferentes. Algumas coisas erradas que o pai dela fazia. Não tenho certeza, mas ele traficava munição. Talvez essa parte do pai não seja legal colocar, né? Porque é muito pesado. Eu tinha eles como uma segunda família e eles me cativavam e eu basicamente morava lá. Depois de uns 3 meses, mais ou menos. E quando eu comecei a ver o que ele fazia, eu queria ir embora, mas já não podia. Na teoria deles, eu já sabia demais e poderia prejudicar eles. Teve um período que o policial foi preso, porque foi descoberto sobre o tráfico de munição. E eu comecei a viver de cárcere privado. Eu era um escravo deles, desde a limpeza da casa até a comida. Roupas, eu me tornei um empregado. Na época, eu era homossexual e eu ainda não havia descoberto o trans. Fiquei 2 anos e meio em cárcere privado. Esse policial saiu da cadeia e eu já estava de maior. Minha família, eles faziam eu ligar e falar que nunca mais eu ia voltar para casa e que eu estava bem. Quando na verdade eu não estava nada bem. Mas eles me obrigavam a mentir, porque senão eles diziam que eu iria prejudicar as pessoas que eu mais amo, que seria a minha família. Quando esse homem saiu da cadeia, passou uns meses, eles mudaram de casa. Essa casa tinha saído em 2 ruas diferentes. Como passou uns 2 anos mais ou menos, eles iriam usar o meu nome para abrir conta, né? Tipo um laranja. Abrir uma linha telefônica, tudo que desse para fazer com o meu nome. E depois eles iriam me executar. Em um domingo, eles começaram a me agredir, chegaram a queimar meu rosto com cigarro e que eu ficaria irreconhecível. Foi muita tortura. Igual essas que vemos aí em jornal e nunca imaginamos que irá acontecer com nós ou alguém que conhecemos. Nesse dia, eu fiquei desacordado e em 2 momentos sangrava muito. E eu falei, Deus, eu só quero ver minha mãe pela última vez e depois eles podem me matar. Momentos depois o telefone tocou e eles tiveram que sair. E eu consegui fugir pelo outro portão, que dava acesso para essa outra rua. Saí, cheio de sangue. Ninguém me parou. Eu parecia uma pessoa invisível. Passei uma noite mais ou menos no cemitério e no dia seguinte fui para minha mãe. E minha mãe, no desespero, cheguei em casa, peguei a minha mãe no desespero, porque eles foram lá me procurar, dizendo que eu havia roubado eles e que eu era usuária de drogas. Minha mãe não acreditou porque ela sentiu um aperto no coração. E quando eu cheguei em casa, ela me viu naquele estado, sabia que eu não estava bem. E eles estavam mentindo ao meu respeito. Fiquei uma semana na casa de um familiar escondido e depois disse para minha mãe que havia prometido a Deus que eu queria ver ela pela última vez. E se isso acontecesse, eles poderiam me matar, que não tinha problema. Eu já tinha visto ela. E foi aí que de vítima virei culpado. Eles foram na delegacia e disseram que eu roubei uma quantia alta de dinheiro, uma caixa de joias. E na época o meu irmão tirou foto do estado que eu cheguei. Passou uns dias. Foi uma viatura na casa da minha mãe. Eu gelei. Achei que iam me levar para me matar. Mas era uma intimação. Fui à delegacia e toda aquela pressão. E foi aí que mostrei as fotos e disse que o inocente era eu. Contei a mesma história e o delegado na época me disse: Olha, junta as provas, todas, e procura um advogado. Só não vou colocar tudo que me contou, senão você não vai chegar nem na primeira audiência, porque eles vão vir aqui e olhe lá se não te matar.
Fui no banco, juntei todas as provas, arrumei um emprego e voltei a estudar. Teve audiência e eu compareci. O juiz, na época, queria me sentenciar e eu disse que não iria assumir um crime que não cometi. Minha advogada, na época, recorreu. E como nunca tive experiência, eu deixei na mão da minha advogada e fui voltar a ter minha vida normal. Ela não havia me dito que eu fui sentenciado, na época, por 4 anos e no regime aberto. Eu nem sabia o que era assinar uma carteirinha. Ela só me disse que logo iria prescrever e que eu não poderia voltar e nem viajar. Voltar, tudo bem, agora viajar, né? Que o processo estava rolando por falta de informação minha e por não entender, eu achei que era normal. E assim o fiz. Continuei minha vida, fui evoluindo em meu trabalho, me mudei para o ABC e me tornei gerente comercial de uma franquia, de uma rede aí de supermercado. E o processo rolando há quase 7 anos. Até que um dia, na loja, chegou os policiais, me apresentei e eles disseram que estavam vindo porque foi uma denúncia. E quando eu liguei para minha advogada, ela só me perguntou em qual DP eu iria e indignada, porque ali minha vida seria destruída, sendo preso e inocente. Fui para o DP. Meu mundo acabou. Minha estrutura, a maior vergonha do mundo. E fui buscar informações e eu descobri que eu estava na posição de foragida, sem eu saber. E que o promotor recebeu a pena de 4 anos, mas ele recorreu. Aí foram para 5 anos e 4 meses, sendo o sexto no semiaberto. Foi muito frustrante. Quando eu cheguei no semiaberto do Butantã, eu fui falar com uma agente, dizendo que eu tinha emprego, se eu poderia ir para o presídio para dormir, porque eu pensava que era assim, né? Você trabalha de dia e dorme à noite. Ela foi grossa e me disse: esquece a rua, você perdeu. Tudo bem, bem-vindo ao inferno. E no caminho do presídio, os policiais debochavam, dizendo que eu, como novato, seria uma festa lá. E que eu teria que fazer tudo que as meninas mandassem. E olha, nunca vou me esquecer. Quando entrei no estágio, eu imaginei que iria apanhar. Encontrei na parede, encostei na parede, baixei a cabeça. E quando as meninas vinham falar comigo, eu chorei muito e disse: olha, pode me bater, não vou fazer nada. Nada do que me pedirem. Elas riram e me acolheram da melhor forma que poderia naquele momento. Mas foi horrível. Tentei tirar minha vida por algumas vezes e as meninas sempre me ajudavam. Tive uma pessoa lá muito especial, onde me ajudou nos meus piores momentos. Minha família, ela me visitava toda semana. Meu avô, na época, ele estava no estágio final da vida dele. E quando ele faleceu, o presídio não me permitiu sequer despedir dele. Esse acho que foi um dos piores dias. Fora o tratamento péssimo dos agentes. Aquela alimentação, que digamos de passagem, não é uma comida para se dar para ninguém. Nossa, vivíamos de salsicha. Quem passou pelo Butantã pode confirmar. Depois que eu saí do Butantã, em abril de 2019, lá no auge da pandemia, meu ex-patrão me mandou embora. Eu morava sozinho, tive que voltar a morar com minha mãe. Eu morri em uma empresa de telemarketing e uma produtora de eventos, onde eu estou há quase um ano. Mas até hoje eu lembro do tratamento daquelas agentes, das humilhações e da situação precária da população carcerária. Eu tive um apoio familiar. E as meninas que não têm? Era muito difícil. E eu fazia o que podia. Ajudava com o que dava, naquele lugar. Foi uma experiência muito difícil. Bom, acho que está resumido. Eu, por ser trans, eu não poderia deixar nem minha barba crescer, porque os agentes pediam para tirar. Foi uma humilhação atrás da outra. As meninas sem medicamento, a água, ela era totalmente horrível. Não importava se estava doente ou não. Eles não deixavam nem a família levar um chuveiro quente. E tampouco vendia para a gente poder colocar. O que não tem, e quem não tem família, que não tinha vaga para trabalho, para tentar se manter lá, é muito desumano. Só peço que deixem anônimo e sem nome. Eu atualmente assino carteirinha até 2024. E não vejo a hora de finalmente esse pesadelo acabar e respirar de verdade, sem medo, e tentar apagar os meus traumas. Eu desejo que todas as meninas saiam desse cárcere e que voltem a sorrir para a vida.
Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. História doida, né? Parece um filme, mas aconteceu comigo.